Olá, está no ar mais um Papo Filosófico. Hoje nós falaremos sobre o nascimento da filosofia. Nas aulas passadas falamos sobre o mito como uma verdade inquestionável e também os fatos históricos que contribuíram para o nascimento da filosofia. Hoje nós falaremos sobre o próprio nascimento dela. Observe, a filosofia ela nasce na cidade de Mileto, uma colônia grega na Ásia Menor, que fica do lado oriental. Mas a Grécia ela está do lado ocidental. Hoje falaremos sobre Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Pitágoras de Samos. Você pode se perguntar, mas se Mileto está na Ásia Menor e é oriental, por que a filosofia é ocidental? Bom, vou te explicar. Tales ele é um refugiado, um grego refugiado em Mileto, refugiado porque os dórios haviam invadido a Península Balcânica e com isso Tales e outros gregos se refugiam na Ásia Menor e ali na Ásia Menor eles criam colônias gregas, dentre elas Mileto. Mileto, apesar de estar então na Ásia, no lado oriental do mundo, Mileto é grega. Sendo grega, ela pertence ao Ocidente. Por isso, a filosofia que nasce com Tales de Mileto, ela é ocidental e não oriental. Mileto, sendo uma cidade comercial como ela vai ter uma rica diversidade cultural. Os gregos ali, então, tendo contato com os egípcios e com os babilônios, eles então pegarão o conhecimento prático desse povo e vai transformá-los em um conhecimento teórico. Eles vão teorizar o conhecimento dos povos, sistematizando esse conhecimento, ou seja, organizando-o por meio da razão. Por isso nasce a filosofia. Esses gregos, eles buscam conhecer o cosmos, ou seja, a natureza, não mais por meio dos mitos, mas agora por meio da razão. Eles querem uma explicação livre do mito, do misticismo. Eles querem agora uma explicação que a razão possa dar. O pensamento, a capacidade de conhecer a verdade e a mentira, de julgar, distinguir o verdadeiro do falso. Eles agora querem conhecer o cosmos por meio da razão. Então eles se dão a cosmologia, que nada mais é do que o estudo racional do cosmos. Diferente do que os mitos nos davam. Os mitos nos davam a cosmogonia, que nada mais era do que o nascimento do cosmos. Um mito criado para explicar esse nascimento. Sendo assim, os primeiros filósofos ficaram conhecidos como pré-socráticos. Não só pelo fato de terem existido antes de Sócrates, mas também pela filosofia que eles aplicavam. Eles queriam conhecer a origem única de todas as coisas. Por isso foram chamados de pré-socráticos, devido a essa corrente filosófica de estudar a natureza, como também de filósofos da physis. Physis nada mais é do que a natureza, ou filósofos da natureza, ainda naturalistas ou cosmológicos. Você pode encontrar referindo-se a eles com qualquer um desses nomes. O que nós temos que saber é que eram filósofos que se preocupavam em buscar a verdade racional para o surgimento do universo. Esses filósofos, eles queriam conhecer qual era o princípio único originário de todas as coisas, chamada de arqué. A arqué, para os filósofos gregos, para os pré-socráticos, para os filósofos da physis, ela tinha que ser um único princípio,
para todas as coisas, porque eles observaram a pluralidade de seres existentes no universo e eles então entendiam que deveria haver um único princípio para tudo isso que existe. Por isso, eles também eram chamados de monistas. Princípio único, mono, um único princípio. Na busca pela arqué, nós temos então o pai da filosofia, aquele que primeiro define a sua arqué, que nada mais foi do que Tales de Mileto, a cidade, a colônia grega do lado oriental, na Ásia Menor. Tales teria vivido entre 623 aproximadamente a 546 a.C. Na cidade de Mileto. Essa cidade, como eu já disse, ela era muito rica devido à sua influência cultural por ser comercial. A negociação, o comércio que ali se dava fazia com que Mileto se tornasse uma cidade rica culturalmente. Para Tales, ele definiu a sua arqué como sendo a água. Olha a frase que ele usa. A água é o elemento e o princípio das coisas. Para ele, tudo que tem vida tem água, tem líquido dentro de si. E quando isso se seca, chega-se à morte. A morte é a sequidão. Se tem umidade, tem vida. Tales, observando isso, ele define a sua arqué como sendo a água. E ele observa que essa água, sendo a arqué, ela tem 3 estados: líquido, sólido e gasoso. E nos 3 estados, líquido, sólido e gasoso, a água permanece sempre a mesma, mesmo alterando a sua aparência, mas existe um princípio único, originário, que faz com que a água seja o próprio. Essa água penetraria tudo que tem vida, e por isso as coisas seriam cheias de deuses, o que ele chamou de panpsiquismo. Tudo tem alma. Olha a frase dele. Tudo é animado e tudo está cheio de deuses. A água, então, seria a arqué para Tales de Mileto. Para Anaximandro de Mileto, que teria vivido entre 610 e 547 a.C., Anaximandro foi discípulo de Tales, vocês podem observar que também é de Mileto, foi o primeiro a apresentar a teoria da Terra cilíndrica e no centro do universo. Anaximandro dizia que o princípio único originário, ou a arqué, nada mais é do que o apeiron, que é o indeterminado e o infinito. Para nós ilustrarmos e criarmos essa imaginação, pense comigo, esse apeiron seria uma geleona solta no espaço que não teria limites e nem seria delimitada. Não teria nenhuma forma. Ela é informe, indeterminada e infinita. O apeiron, então, seria a arqué para Anaximandro. Olha a frase que ele usa. O que vem antes e depois do finito, daquilo que tem fim, tende a ser infinito. O apeiron, ele é infinito. Essa geleona soltaria pedaços de si mesma para dar origem às coisas. Depois, com o tempo, essas coisas se corrompiam e o apeiron absorvia essas coisas corrompidas novamente para poder dar origem a outras coisas. Anaximandro vai dizer para nós também que, pela harmonia dos contrários, surgiam as coisas. Então nós temos aqui a harmonia. Haveria o frio e o calor, que se juntariam para dar origem a alguma coisa. O dia e a noite. O sol e a lua. A harmonia entre esses contrários é que traria então a existência das coisas. Outro filósofo de Mileto é Anaxímenes, que também foi discípulo de Anaximandro.
teria vivido entre 588 e 524 a.C. Anaxímenes dizia que a arqué, o princípio único originário, seria o ar. Olha a frase que ele usa. Todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação ou rarefação do ar. A mesma causa também do frio e do calor. Por que o ar seria o nosso princípio único originário? Primeiro, porque se nós ficarmos sem o ar, sem o oxigênio, nós perderemos a vida. Então o ar nos dá a vida, como nós podemos perceber por meio da nossa respiração. Então o ar, por meio da sua condensação e da sua rarefação, ele vai gerar tudo que existe. Ele vai gerar a vida. Observe uma coisa. Em sua condensação, ele se transforma em água. Nós temos também essa mesma água, ela vai então formar a terra. E a terra úmida vai formar tudo que existe, tudo que tem vida. Observe que eles não estão mais buscando a explicação mitológica, mas racional. Por outro lado, o ar, segundo Anaxímenes, em sua rarefação, ele se transforma em fogo. Por fim, Pitágoras de Samos, já não é mais um milésimo, já não viveu em Mileto, mas em outra colônia grega na Ásia Menor, conhecida como Samos. Pitágoras teria vivido aproximadamente entre 570 e 490 a.C. Ele nos dizia que existem 3 tipos de pessoas que vão aos Jogos Olímpicos. Por Jogos Olímpicos, nós podemos entender a vida. Então, existem 3 tipos de pessoas que vêm à vida. Existem aquelas que vêm para comercializar, que estão em busca da riqueza. Existem aquelas que vêm para se apresentar, que estão em busca da fama, do sucesso. E existem aquelas que vêm em busca de assistir e julgar. Esse terceiro tipo de pessoa é quem Pitágoras diz ser o filósofo. O filósofo ele vem para assistir e julgar, porque tudo o que ele quer é ter conhecimento e sabedoria. Ele não está em busca da riqueza e nem está em busca da fama, mas o que ele busca é o conhecimento e a sabedoria. Para Pitágoras, ele vai dizer que a sabedoria plena e verdadeira, ela pertence aos deuses, mas o homem pode amá-la e desejá-la, tornando-se filósofo. Observe que mesmo sabendo que jamais poderá em vida ter a sabedoria, a sua amada sabedoria, o filósofo jamais deixará de buscá-la. Para Pitágoras, então, filósofo é aquele que ama e deseja a sabedoria. E aí ele dá origem à palavra filosofia. Filo mais sofia, do grego, que significa filo, amor ou amizade pela sabedoria, sofia, sabedoria. Sendo assim, filosofia é amor ou amizade pela sabedoria. Para Pitágoras, a arqué, o princípio único originário, seria os números. Porque se nós observarmos tudo à nossa volta, como fez Pitágoras, existem ordem e medida. Observe à sua volta. Tudo está sobre ordem e sob medida. Por mais que você possa pensar no caos, mas ainda assim há uma ordem, há medida. Por isso, para Pitágoras, a arquê são os números. Os pitagóricos, eles seguiam uma religião mística que seria o pitagorismo, que se aproximaria da religião órfica. O orfismo, ele nada mais seria do que uma crença de que o corpo é o cárcere da alma. Nossa alma está presa nesse corpo, que quando nós morrermos, essa alma se verá livre. Mas ela vai se reencarnar, e reencarnando-se então, ela vai buscar a sua perfeição através das virtudes.
E o pitagorismo acreditava que a alma pudesse reencarnar em animais. Pois bem, falamos sobre os 4 filósofos, os 4 primeiros pré-socráticos, pelo menos os mais importantes. Falamos sobre o pai da filosofia, Tales de Mileto, seu primeiro discípulo que mais se destaca, Anaximandro, depois o discípulo de Anaximandro, Anaxímenes. Falamos sobre a arquê de cada um. Para Tales, a água; para Anaximandro, a arquê é o apeiron; para Anaxímenes, a arquê é o ar. Falamos sobre Pitágoras de Samos, já não é mais de Mileto, mas de Samos. Para Pitágoras, o filósofo é aquele que ama e deseja sabedoria. A filosofia é o amor ou a amizade pela sabedoria. A arquê para Pitágoras nada mais é do que os números. Falamos sobre por que a filosofia não é oriental, mas sim ocidental. Muito bem, a partir de agora eu deixo para vocês algumas atividades de fixação da primeira aula, da segunda aula e desta aula. Exercite, faz bem. Muito bem, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o joinha e vamos lá. Bola para frente.